lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação. É você mesmo. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, pois sei, me deste o riso e a dor, me deste amor, no teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio Caros internautas em busca do sagrado, desejamos a todos uma caminhada provida por resultados que possam ser significativos na experiência humana. Afinal de contas, Deus nos basta. E é para Ele que nós estamos caminhando, desejando a cada um
que exercite cada vez mais seu potencial divino para encontrar o grande amor não amado, que é o próprio Criador. Continuando o nosso lendo e comentando, trazendo as páginas do nosso Ángel Aguarold, mencionado aqui como um espanhol que viveu em terras gaúchas, ele nos comenta no seu texto Grandes e Pequenos Problemas que é preciso amar a Deus amando ao próximo. Mas o amando ao próximo de saída vem com um referencial inicial. É preciso amar a si mesmo. Daí a célebre e assertiva, ama ao próximo como a si mesmo. E isto significa, na prática, desenvolver o potencial humano de extensão, de acréscimo à sua própria noção egóica. No princípio, o amor foi somente relativo à sua conservação, à sua individuação enquanto ser que experiencia um momento relativo ao estar no mundo e garante a sobrevivência da espécie. Mas à medida em que esse potencial divino, que é amoroso, se expressa, então isso se alarga. Passamos do que nós chamamos de egoísmo para o altruísmo, mas agora com uma concepção diversa da que nós estamos acostumados, como se o altruísmo fosse a negação do amor a si mesmo. Não é. O amor a si mesmo é a base, é o referencial para amarmos o próximo. Não podemos superar no amor ao próximo o amor a nós mesmos. Daí dizermos que é importante nos observarmos, cultivarmos o amor a nós mesmos para chegarmos a este amor ao próximo. Ao fazê-lo, temos razões, motivos para encontrar Deus. Primeiro, porque no próximo está também inerente a marca do divino, já que ele, qualquer que seja ele, é a criação divina. Por outro lado, se nós não conseguimos amar os filhos da criação divina, os outros, como poderemos perceber Deus na sua plenitude, se não nos aproximamos da sua maneira de se manifestar imanente do mundo? Isso não será compatível com o amor de totalidade, o amor de plenitude, porque estaria excluindo a própria criação divina. Então, esse trabalho de amor ao próximo tem um significado muito importante na compreensão do divino. Nós podemos relacionar um outro dado que é importante. É o fato de que algumas pessoas parecem que amam mais aos outros do que a si mesmo. Isto, no nosso entendimento, é só aparência. Fazer um sacro ofício em relação aos outros, porque aquilo é uma forma de gratificação e de expressividade da sua amorosidade, não uma negação. Quando nós vemos o exemplo do Cristo, dizemos, mas ele se sacrificou por todos nós, sim, mas aquilo significava, no seu próprio dinamismo existencial de referência divina no cosmos ou no planeta Terra, significava um ganho da sua expressividade amorosa. Por isso, não podemos imaginar alguém que esquece de si mesmo em benefício dos outros. O aparente esquecimento é uma outra forma de autorrealização, de expansão, portanto, desse potencial que se transforma em ato. É o mesmo que podemos dizer para as renúncias. Normalmente, a renúncia parece perda. Não, no caso do entendimento evolucionário, renúncia é uma forma de trocar o menos por algo muito maior, mais significativo. Então, quando nos dirigimos para o outro, nesse estágio de amorosidade, como quando incluímos em nossas percepções, nas nossas vivências, no nosso cuidado, na nossa aceitação, estamos expandindo a nossa capacidade amorosa. Há, portanto, sempre um ganho. Alguns chamam esse fenômeno de descentração, um movimento de inclusão, porque não poderemos nos realizar plenamente na solidão, na individualidade isolada,
porque as nossas aptidões e qualidades de comunicação, de comunhão, de partilha se exteriorariam. Então, nesses dias que nós passamos e vivenciamos a experiência de estar no mundo, vale a pena se perguntar em que medida amamos a Deus, experienciando amar a criação por Ele realizada. Pense nisso. Será um belo trabalho expandir o egoísmo de maneira que ele se transforme em altruísmo, até incluir os nossos adversários, os nossos inimigos, a totalidade da espécie humana e, quiçá, de todos os seres sencientes. Bem-aventurado anônimo, ninguém te viu a mão vigilante e sábia, quando semeavas a leira escura, para que todos tivessem pão. Nem te observou o esforço enorme, quando abrias caminho à água distante, para que a sede não aniquilasse os homens da terra. Olhos humanos não te fixaram, quando levantaste o companheiro abatido, quando suportastes os espinhos dos maus, chorando em silêncio para que outrem não chorasse. Gastaste muitos anos tecendo ninhos para as alheias asas, levantando palácios fulgurantes que jamais te acolheriam. De mãos voltadas ao labor mais humilde, traçastes roteiros dentro do dia da natureza agreste. Ergueste cidades e parques para a alegria de todos. Ninguém te conheceu nem louvor. E quase todos que se rejubilaram nos benefícios, através de teu amor, acreditaram que te bastavam as moedas que lhes sobravam na bolsa e esqueceram-te para sempre. Entretanto, observas mudo que os grandes arautos do morticínio eram anunciados com ruído no caminho das nações. Muitos os que destruíram as obras do bem e os que falsearam a verdade eram incensados no galarim de fama por milhão de vozes sedentas de poder. Bem-aventurado anônimo, bem-aventurado anônimo. E quando a morte chegou, a gratidão terrestre não veio socorrer-te. Ninguém apareceu para enxugar-te o pranto. Para os irmãos que te deviam, não passava teu nome de palavra sem eco. Somente a caridade envolveu-te em seu manto. Mas, ó trabalhador desconhecido, para teus ouvidos venturosos, soou na imensidão dos céus a frase inesquecível: vem a mim, servo bom e fiel. Num transporte de júbilo indizível, reconheceste então a grandeza das vidas pequeninas, a glória das tarefas obscuras. Descobriste a ti mesmo nas alturas e, atravessando as amplidões divinas, abençoastes os dias teus, à luz do grande anônimo que é Deus. Um grande Senhor, que soubera amontoar sabedoria além da riqueza, auxiliava diversos amigos pobres na manutenção do bom ânimo na luta pela vida. Sentindo-se mais velho, chamou o filho à cooperação. O rapaz deveria aprender com ele a distribuir gentilezas e bens. Para começar, enviou-o à residência de um companheiro de muitos anos,
ao qual destinava 300 cruzeiros mensais. O jovem seguiu-lhe as instruções. Viajou 6 quilômetros e encontrou a casa indicada. Contrariando-lhe a expectativa, porém, não encontrou um pardieiro em ruínas. O domicílio, apesar de modesto, mostrava encanto e conforto. Flores perfumavam o ambiente e alvo linho vestia os móveis com beleza e decência. O beneficiário de seu pai cumprimentou-o com muita alegria efusiva e, depois de inteligente palestra, mandou trazer o café, um serviço agradável e distinto. Apresentou-lhe seus familiares e seus amigos, que se envolviam felizes num halo enorme de saúde e contentamento. Reparando a tranquilidade e a fartura ali reinantes, o portador regressou ao lar sem entregar a dádiva. Para quê? Confabulava consigo mesmo. Aquele homem não era um pedinte. Não parecia guardar problemas que merecessem compaixão e caridade. Certo, o genitor se enganara. De volta, explicou ao velho pai particularizadamente quanto vira, restituindo-lhe então a importância de que fora emissário. O ancião, contudo, após ouvi-lo calmamente, retirou mais dinheiro da bolsa, dobrou a quantia e considerou. Fizeste bem, tornando até aqui. Ignorava que o nosso amigo estivesse sob mais amplos compromissos. Volta à sua residência e, ao invés de 300, entrega-lhe 600 cruzeiros mensalmente em meu nome, de hora em diante. A sua nova situação reclama a partir de agora recursos duplicados. Mas meu pai, acentuou o moço, não se trata de pessoa em posição miserável. Ao que suponho, o lar dele possui tanto conforto quanto o nosso. Folgo bastante com a notícia, exclamou o velho pai. E, imprimindo uma terna censura à voz conselheiral, acrescentou: meu filho, se não é lícito dar remédio aos sãos e esmolas aos que não precisam delas, semelhantes regras não se aplicam aos companheiros que Deus nos confiou. Quem socorre o amigo apenas nos dias de extremo infortúnio pode exercer a piedade que humilha, ao invés do amor que santifica. Quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muita vez não encontrará senão silêncio e morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Não devemos exigir que o irmão de jornada se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a ele em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte representaria crueldade e dureza. Estendamos-lhes nossas mãos e façamo-lo subir até nós, para que nosso concurso não seja orgulho vão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Volta, pois, e atende o meu conselho, para que nossa afeição constitua sementeira de amor para a eternidade. Nunca desejei improvisar necessitados em torno de nossa porta, e sim criar companheiros para sempre. Foi então que o rapaz, envolvido na sabedoria paterna, cumpriu quanto lhe fora determinado, compreendendo a sublime lição da amizade real. Seria possível falarmos de transcendência e arte?
Será que existe alguma relação entre esses dois temas? Leon Denis vai dizer no livro Espiritismo na Arte que a arte é a busca, o estudo, a manifestação da beleza eterna, da qual aqui na Terra nós não temos senão um reflexo pálido. Essa ideia da transcendência na arte, a ideia de buscarmos algo além daquilo que é visível, daquilo que é percebido, talvez seja o grande motivo, o grande vir a ser do movimento artístico do futuro, quando houver, claro, ascensão espiritual. Os indivíduos que ascendem espiritualmente, eles melhoram sua capacidade perceptiva em relação ao mundo, em relação às coisas, e com isso eles aguçam os seus sentimentos, os seus sensos para poder captar sons que não são ouvidos ordinariamente, formas que não estão se expressando de maneira habitual e também todas as harmonias das combinações. O artista, na sua sensibilidade transcendente, ele consegue encontrar arte nas combinações dos elementos da natureza e em todas as coisas que eventualmente fogem aos nossos olhos, porque não estão focados nas sutilezas e sim nas grandes formas, nos grandes objetos, na majestade das grandes esculturas. A transcendência na arte, justamente essa capacidade que o artista tem de se deixar levar pelas energias do cosmos e se influenciar, se permitir enxergar para além dos olhos físicos. Os artistas seriam, portanto, médiuns do cosmos, do grande logos divino. Os artistas seriam capazes de deixar passar e fluir através das suas capacidades artísticas esta percepção transformada em algo tangível para nós outros que estamos aqui observando. E com isso, esses artistas teriam o condão de nos movimentar na direção dessas energias. Portanto, a arte seria um instrumento de condução do sujeito até os elementos da transcendência. Seria uma maneira pedagógica de nos conduzir em vibrações e harmônicas formas até a noção do justo, do belo, do perfeito, do maravilhoso, do amor divino, por que não? A arte tem como meta, vai dizer o espírito Viana de Carvalho, através da mediunidade de Divaldo Franco, a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aguçando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. Conduzir os indivíduos de maneira tal que nós sejamos levados a esse estado ampliado da percepção, é isso que a arte transcendental estaria nos colocando. Mas será que existe um espaço para essa arte transcendental? Será que o artista poderia viver desta arte? Será que haveria possibilidade disso acontecer? Certamente que haveria um outro espaço, talvez, ao comércio dessa arte. Essa arte poderia ser usada como elemento sociológico, como elemento psicológico, como elemento filosófico, como elemento ligado à saúde. Poderia ser a arte um adjutório de todos esses campos das ciências humanas. Por que não? Porque, afinal de contas, a arte tem esse condão de chegar no coração, de abrir a alma, de permitir que o sujeito se torne receptivo à mensagem que está sendo recebida. E como um veículo dúctil de mensagens alvissareiras de uma realidade suprema, com certeza isso tem o condão da transformação. E aí vai dizer Viana de Carvalho que graças à contribuição da arte o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova e o infeliz se redescobre. E todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. É essa a realidade da arte transcendental. Essa capacidade que tem os artistas de, em percebendo essas grandezas, deixarem-se influenciar por elas, para que eles, sendo esses veículos, eles conduzam a harmonia que passa por eles, através da sua arte, até os indivíduos que vão captar essas energias, se sensibilizar por elas e caminhar na mesma direção. A arte tem, portanto, essa possibilidade. Aí, nesse livro, Atualidade do Pensamento Espírita, que é psicografado por Divaldo, no espírito de Viana de Carvalho, existe uma questão que seria a vida a expressão artística de Deus? Ao que ele responde, a vida é a emanação do pensamento de Deus que se exterioriza em completa harmonia, portanto, como forma sublime
de arte. A arte, o pensamento de Deus como forma, como expressão artística. O artista seria convidado a uma reforma moral para que ele pudesse ter aguçado os seus sentimentos elevados, que ele pudesse ter a possibilidade de captar essas energias nos diversos lugares para ser o porta-voz seguro daquilo que é a arte divina, aquilo que é o som de Deus, aquilo que é a forma que não se apresenta, mas ao mesmo tempo que existe e é percebida pelo Espírito. O Espírito sabe reconhecer a harmonia, ele sabe reconhecer quando uma coisa combina e quando uma coisa é absolutamente resultado de uma distonia, de um desequilíbrio, de uma coisa que não faz o menor sentido. Assim nós podemos dizer que evolui a arte do grotesco ao transcendental. No momento em que nós saímos dessa condição dos seres brutos para os seres iluminados, nós estamos conduzindo também os nossos processos artísticos. A arte será um grande indicador evolutivo da sociedade, que vai representar o quanto nós já somos capazes de perceber essas grandes influências invisíveis na expressão material daquilo que é o objeto da arte. As qualidades, as tendências da sociedade estariam todas ali expressas desta forma. Lentamente, vai dizer Viana de Carvalho, a arte se desenvolve alterando os conteúdos e melhor qualificando a mensagem que se faz portadora. Dentre as áreas do saber, dentre as estruturas do conhecimento, a arte ocupa um espaço importantíssimo na condução do homem na direção do sagrado. Imerso na solidão, o lavrador apoiou-se num instrumento rude de revolver a terra e, fitando o poente ensanguentado, banhou-se das últimas rajadas luminosas do entardecer. Em derredor, tudo se recobria de mistério da noite penetrante, fitando as árvores longe, os pássaros a cortar o ar, a noite bocejando trevas, mergulhou em meditação o rude filho da terra, com os olhos banhados de sorrisos, recordava quantas vezes ouvira deslumbrado gurus errantes e sadhus pregadores, e quantas vezes retornara ao lar, preso à inquietude e desolação, interrogava a si mesmo. A meditação, afirmavam todos, é um tesouro raro que somente se consegue com luta e dor. E foi na meditação, recordava, enquanto lavrava o campo, arroteando o solo, que descera a si. E entendera o que a linguagem de outras bocas não lhe pudera dizer. Agora, aclimatado a solilóquios, lutava contra si mesmo, buscando vencer, repetindo na mente: o inimigo maior não é o declarado, mas o oculto. O inimigo que se deve vencer não é o de fora, mas o de dentro da alma. O feroz inimigo não deve ser odiado e perseguido, mas amado e superado. Quando livre dos inimigos de dentro, ocultos no coração, o homem liberta-se dos adversários de fora, porque aquele que se vence, o mundo inteiro vence. Só então, aos lampejos das estrelas, voltou ao lar banhado de paz, para mergulhar na vida.
Alguém como eu que conhece os mistérios da vida, as ilusões, as paixões, as feridas. Quando canta, tem que falar de amor, que viu desencontros, tristezas, segredos guardados, e viu a saudade lavando os pecados. Sabe que o amor faz o perdão calar a dor. O amor não se explica, com amor tudo fica tão simples. A existência é curta, quando vê já se acabou. A gente se apega nas coisas pensando é pra sempre, e descobre de repente que pra sempre é só o amor. Ao ver a criança nascida sem ninguém no mundo, a mulher traída, amor num segundo, não é justo uma inocente padecer. Depois veio o tempo, a viuvez, a velhice e o cansaço. A menina cresceu e hoje ampara em seus braços. De onde vem tal amor ela nunca vai saber. Eu vi esse pai se entregar com a alma vencida. O filho se foi, partiu sem despedida. Com só 5 anos, a gente não espera acontecer. Então ele olhou com tristeza no olhar do assassino e disse: eu perdoo o teu desatino, vocês não me entendem, mas ele vai entender. O amor não se explica, com amor tudo fica tão simples. A existência é curta, quando vê já se acabou. A gente se apega nas coisas pensando é pra sempre, e descobre de repente que pra sempre é só o amor. Quem ama enxerga esse mundo bem de outro jeito, e não carrega suas mágoas no peito. A vida é pra frente, nada se constrói com o que passou. Eu lembro de Gandhi, de Cristo, de Krishna, de Chico, de Buda, Teresa, Confúcio, Francisco, e não desisto de crer no que essa gente ensinou. A vida é mesmo uma coisa com seus descaminhos, mas o amor não nos deixa sozinhos, não deixa o amor se sufocar ante o viver. A gente se engana, esquece o que é mais importante, não vê que o universo é maior que esse instante. Por isso pergunte, valente, amor, cadê você? A gente se apega nas coisas pensando é pra sempre, descobre de repente que pra sempre é só o amor. Era o mês de outubro e se comemoravam os festejos de tabernáculos em homenagem à saída do povo do Egito. Cabanas eram construídas ao deserto para poder representar justamente a epopeia daquele povo que saía da escravidão na direção da liberdade. E nesse meio social que estava acontecendo, aquela festa, aquele meio de confusão de muita gente, costumavam ir milhares de pessoas a Jerusalém. Estava uma mulher agora ali no centro de atenções e julgada por um crime comum naquela época. Era o crime de adultério. E a pena para um crime de adultério, uma mulher pega em adultério, era a lapidação, morrer através das pedradas. O Meigo Rabi já havia passado por aquela cidade, já havia plantado algumas sementes de esperança e também de paz. O seu precursor já tinha morrido na fortaleza de Masqueros, tinha perdido a cabeça. E Jesus estava disposto realmente a deixar uma marca indelével a toda aquela população. Quer seja através das suas palavras, quer seja através dos seus atos, Jesus estava disposto
a plantar definitivamente aquela árvore no coração dos homens. E ao presenciar aquela cena da mulher sendo colocada em julgamento popular, ele então começa a perceber que as pessoas que cercavam a mulher estavam com um ar de que as suas consciências não eram lá essas Coca-Colas todas. Eles estavam com problemas, eles estavam com dificuldades na sua vida no lidar com as coisas mais mínimas de ordem moral. Uns eram corruptos, outros eram egóicos, outros estavam cometendo também os seus adultérios em segredo. Aqueles outros estavam em pensamentos libidinosos, todos de certa maneira carregavam as suas cruzes, mas ocultas sob o véu da hipocrisia da carne. Jesus, entendendo da psicologia humana, ele começa a escrever na areia palavras que iriam denotar a essas pessoas de que eles não estavam ocultos. Alguém os observava em profundidade. A nossa querida Amélia Rodrigues vai dizer, inclusive, que a mulher que se colocava ali no centro, ela estava sendo julgada porque haviam pessoas que a levaram ao cometimento do crime. Diz Amélia Rodrigues que em todo adultério existe uma mulher adúltera e existe um homem que a adultera. Existe alguém que, com o pensamento concupiscente, a leva a cometimentos de atos que ela poderia não praticar se não tivessem sido induzidas por essas pessoas. Uma sociedade libidinosa, como era aquela sociedade daquela época, isso era muito comum acontecer. As mulheres eram uma espécie de vítimas desse tipo de trato e condenadas quando eram pegas nessas atividades. Amélia traz um perfil dessa mulher dizendo que ela, em verdade, não teria necessariamente uma culpa, mas ela estaria na condição mais de vítima do que necessariamente uma condição de alguém que pratica um crime deliberado e que está ali transgredindo leis por livre e espontânea vontade. Ao fazer essa evocação de temas que estão aturdindo aquelas pessoas do ponto de vista da consciência, Jesus os lembrava: posso vê-los, e a sua hipocrisia não é capaz de esconder a sua verdadeira essência, a sua face de mim, que o observo. As pessoas foram ficando tocadas por aquela manifestação de uma psicologia profunda que entrava na sua alma, e eles foram se afastando, uns depois dos outros, até que a mulher ficou sozinha. Jesus, então, observando que não havia mais ninguém, disse: mulher, onde estão aqueles que a condenavam? Foram todos embora, Senhor, diz a mulher. Eu também não a condeno. Vá e não peques nunca mais. Amélia Rodrigues vai nos dizer que, em verdade, nós devemos ter esse senso acurado da retidão, dos procedimentos, não para com os outros, mas para com nós outros, com a nossa própria consciência, com aquilo que está dentro do nosso mundo íntimo, para que nós não sejamos esses falsos moralistas, que estejamos por aí jogando pedras nas pessoas, por crimes, eventualmente, sem saber se essas pessoas de fato são portadoras da criminalidade ou se são apenas as vítimas da criminalidade. Não estou me referindo às questões morais, eu estou me referindo às questões essenciais da construção de um espírito elevado. Aquelas pedras de tropeço que impedem o espírito de alcançar os seus pontos luminosos do futuro. E aí, Amélia nos faz uma provocação. Ao invés de jogarmos pedras nos outros, que tal jogarmos pedras na nossa consciência? Pedras não de culpa, mas pedras de desafios. Que tal fazermos este mesmo desafio de retidão a nós mesmos e fazermos isso de uma maneira tal que possamos apedrejar, como diz Amélia, a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito para galgar maior expressão de paz e de ventura? E aí? Será que essa é uma boa proposta? Talvez sim. Como diz a nossa querida Amélia Rodrigues, fustigar a consciência para que nós sejamos capazes de lapidar no sentido da construção, no sentido da moldagem, no sentido da escultura do ser novo a partir do homem velho, o homem velho cujas anfractuosidades e as camadas que o impedem de ser divino
sejam retiradas pelo buril do próprio escultor. Como diz o Espírito de verdade, sermos artífices da nossa própria imortalidade. Fim da cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública. Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou zelosamente: Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora, trazida ao apedrejamento, não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno: quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então noutros setores o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação exclamou para Simão, surpreendido: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e víamos ao mercado em busca de alimento, quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação. E onde está o miserável? Gritou Simão enérgico, diante do mestre que o seguia bondoso. Ali! Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre! Que fazer? Jesus, porém, acolheu amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Diante de tudo, estabelece Jesus para todos uma conduta básica, de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Sombra, caridade da luz. Ignorância, caridade do ensino. Penúria, caridade do socorro.
doença, caridade do remédio. Injúria, caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade da brandura. Ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece. Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo. E Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz vai levar a palavra. Em nosso momento de meditação, vamos exercitar a introspecção para conhecermos o estágio atual do nosso amor ao próximo. E, é claro, vamos trabalhar um pouco mais com aquelas questões que nos afetam ou aqueles seres que, de alguma forma, provocam reações de nós. Em especial, tentarmos verificar como estamos atuando quando alguém que nos é importante, de alguma maneira, nos faz ver que não procede do jeito que nós gostaríamos. Seja porque tem outros valores, porque tem outras crenças, seja porque oscila psiquicamente em um determinado momento, foi vivenciar experiências mais antiquadas do subconsciente. Como é que nós vivenciamos a nossa amorosidade, em especial, quando o próximo não concorda com nossos atos ou quando nós não aceitamos ou temos dificuldade de aceitar aquele ato, mas aquela pessoa vai continuar sendo a criação divina. Então, relaxemos nesses instantes, façamos aquele processo todo de aquietação mental,
emocional, física. Reconheçamos que esses são os nossos veículos e que estamos além deles, que somos consciência, espírito, essência, e que por isso mesmo podemos, nesse momento, nos colocar como testemunhas das movimentações ou mobilizações desses nossos modos de expressão, corporal, emocional, mental. E, é claro, com a nossa força de vontade, nós induzirmos esse estado de harmonia interior que todos necessitamos para irmos além dos nossos limites cotidianos da vivência ou da experiência da consciência encarnada. Assim preparados, passemos então à nossa observação. Em primeiro lugar, verifiquemos como temos nos visto. Expressemos isso sem julgamentos, como apreciação, como uma observação descritiva, nem bem, nem mal. Simplesmente o estágio que nos encontramos. Verifiquemos se nos olhamos amorosamente. E por isso mesmo, estaremos longe de qualquer enquadramento no certo ou no errado. Simplesmente estamos assim. Um momento existencial evolutivo. E como aceitamos a nós próprios nessas circunstâncias? Há, por acaso, em nós alguma situação conflituosa em que procedemos de um jeito, mas gostaríamos de estar em outro estágio? Termos tomado outra atitude? Existe em nós algum sentimento de recriminação, de rejeição a algo que tenhamos feito? Então é hora de harmonizar-nos internamente. Verificarmos que procedemos da forma que foi possível naquele instante, função do nosso estágio evolutivo. Nós podemos nos compromissar a evoluir, à mudança, ao transformismo natural, permitido pela autoeducação, pela nossa força de vontade. Então nos imaginemos amorosamente acolhendo as nossas oscilações e nos propondo a estabelecer novos padrões, sejam eles morais, éticos, existenciais, atitudinais, de maneira que eles representem um passo nosso em termos evolutivos. Mais compreensivos conosco mesmos, nós podemos nos situar melhor na qualidade ou na maturação do nosso estágio amoroso sobre nós mesmos. Ele será o padrão para amarmos ao próximo. Agora observemos quais têm sido os nossos sentimentos, as nossas atitudes com relação às pessoas com quem convivemos. Qual tem sido o nosso jeito de ser quando elas concordam conosco ou quando nós concordamos com as suas atitudes e, posteriormente, quando elas não fazem, não agem como nós queremos. Há um espectro muito grande que vai desde a mágoa, o ressentimento, passando por uma espécie de isolamento, de gelinho, como se diz, na relação com o outro, e posteriormente a gente pode ter aceitação,
compreensão, né? Percepção dos ritmos de cada um e das suas próprias circunstâncias. Então, façamos uma espécie de viagem às vidas relacionadas conosco e como estamos sentindo cada uma delas nesse momento. Foquemos agora em pontos especiais, naqueles fatos, naquelas circunstâncias cuja leitura que fizemos dos acontecimentos nos desagradou profundamente. Nos sentimos enganados, traídos, mal vistos, indevidamente. Naquele instante, como é que nós podemos olhar para nós mesmos e nos situar na relação afetuosa, amorosa com essas pessoas que, de certa forma, provocaram essas emoções em nós? Conseguimos abrandar os nossos ressentimentos? Conseguimos ultrapassar a zona do recalque, da mágoa? Podemos olhá-las como o divino se manifestando em estágio humano, ainda limitado e circunscrito às suas próprias possibilidades? Verifiquemos como estamos amorosamente procedendo. Aspiremos, então, a chegar a um estágio em que somos, de certa forma, vivenciadores de um fenômeno emocional chamado impassibilidade. Aceito, compreendo, não julgo em hipótese nenhuma, percebo o ritmo de cada um e simplesmente demonstro a minha amorosidade no mais alto grau. Quem sabe, podemos imaginar cenas em que retribuímos aquilo que nos fez sofrer com uma atitude muito mais rica em termos de experiência espiritual, dizendo a essas pessoas, pelo exemplo, pela atitude, que continuamos, apesar dos pesares, sentindo esse grande afeto, essa amorosidade que expressa em cuidado, respeito, responsabilidade com o outro. Se temos alguma situação do gênero, aproveitemos o ensejo para demonstrar isso a nós próprios, criando uma imagem ideoplástica desse tipo de situação. Sonhemos, então, com o vir a ser, o nosso futuro crístico, imitando Jesus, e quem sabe dizendo a qualquer circunstância: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Esse amor que transcende todas as ações, que independe de qualquer atitude, ainda que presente em nosso sacro ofício. E nos sintamos compromissados com esse sonho, porque ele representará o máximo amor
a mim mesmo, a nós mesmos, na experiência evolutiva. Na próxima semana, prossigamos com o nosso anseio de ascese, fazendo uma espécie de levantamento. Quantas vezes, com que intensidade, aceitamos ou rejeitamos as condutas dos outros, de certa forma, envolvendo-os na nossa rejeição. Vamos discordar de muitas condutas, mas em que medida somos capazes de permitir-nos continuar amorosamente agindo com essas pessoas, apesar das diferenças de atitudes, comportamentos, de representações do conhecimento social. E, além disso, façamos um compromisso conosco de irmos além das diferenças para percebermos que cada um é a criação divina manifesta. Boa semana!